Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra Tua palavra está nas ondas do mar. Boa noite. Mais uma vez, nossos agradecimentos a você, a todos, todas que acompanham com a gente esse momento bíblico. A Pastoral Bíblica agradece as palavras que, às vezes, de carinho, a gente encontra com pessoas na rua que vêm contar, que participam, que gostam, e nós ficamos felizes com isso. Porque o grande objetivo é realmente que a palavra de Deus toque o coração da gente, nos faça um pouquinho melhor, nos faça ver a vida com outros olhos, nos faça enxergar o mundo que Deus quer que a gente ajude a construir. Nesse mês de novembro, nós já falamos, vamos ter 8 encontros, 8 momentos. Vamos pegar todo o mês de novembro, como já falamos na semana passada. Vamos até a véspera do Natal. E serão momentos especiais. Claro que são momentos que nos trazem muita alegria, essa preparação para o Natal. E aí as curiosidades que a gente vai começar a refletir juntas, para preparar mesmo nosso coração para Jesus vir nele fazer a sua morada. Que cada um de nós seja capaz de abrir o coração para Jesus entrar. Uma das coisas que a gente vai pedir a Deus nesse momento em oração é que Ele nos dê muita sabedoria, muita humildade para a gente meditar cada momento até a chegada do Natal. Que o Senhor nos dê sabedoria, compreensão, entendimento e muito, muito amor para esperar esse Deus que tanto nos ama. Nós vamos, durante esse mês, tentar responder algumas coisas que algumas pessoas conversando com a gente perguntou. Uma das coisas, por que a Bíblia não fala quase da infância de Jesus? Por que não fala de como ele vivia, como era? Primeiro, a gente precisa entender que o Evangelho, que significa a boa nova, tem um objetivo muito claro. Deus tem um objetivo claro. Ele vem para nos revelar como nós temos que viver. Então, as comunidades, quando começam a desenvolver-se e escrever, inclusive, os evangelhos, eles se preocupam com a essência do Evangelho, que é essa parte da vida pública de Jesus, sua vida, sua paixão, sua morte e ressurreição. Mas isso não vai nos impedir, então, de conversar um pouquinho sobre a infância de Jesus. Para isso, eu fui buscar um livro que, quem tiver interesse, chama Jesus, Aproximação Histórica, de José Antônio Pagola. É considerado este livro um dos mais modernos de cristologia. E ele fala alguma coisa histórica da parte da infância de Jesus. Dá para a gente entender um pouquinho.
Então, para nos ajudar, nós vamos primeiro ler o texto, pedindo a Deus que nos dê entendimento. Depois a gente conversa um pouquinho, vamos entrar um pouquinho nessa infância de Jesus. Então, primeiro de tudo, boa noite para o César, Maria Cândida, obrigada pela colaboração de vocês, de fazer parte desse nosso projeto, esse projeto da Pastoral Bíblica. Então, a Maria Cândida vai estar lendo para a gente o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 40. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O Evangelho de Lucas, São Lucas, fala de 2 momentos da infância de Jesus. O primeiro é esse, o dia em que os pais levaram Jesus para obediência às regras, aos rituais religiosos. Os pais, eles eram do judaísmo. Jesus nasce no judaísmo. Então, ele vai ser apresentado no templo. Por quê? São 3 ritos fundamentais que a família que professasse a sua fé deveria obedecer. Então,
apresentação de Jesus no templo. Então, é a fidelidade dos pais ao rito da fé. Apresentar à comunidade, apresentar ao templo. O segundo momento é dar o nome. Então, o nome era dado. Isso tudo era no 8º dia. O nome era apresentado no templo. Então, Jesus Cristo. Jesus no sentido de a missão dele de salvador da humanidade. É esse o Natal que nós esperamos, é essa festa que nós esperamos. O nascimento de um Deus que vem para salvar a humanidade. E Cristo é a missão dele, a missão de revelar o projeto do Pai. Então, o segundo rito era dar o nome. E depois tinha a circuncisão. Para a gente entender a circuncisão, seria hoje como uma operação da fimose. Só que era de uma forma bastante rudimentar e deixava uma marca no pênis da criança e do adulto, que era a marca de povo. Então, a circuncisão era uma marca de participação do povo de Deus. Se a gente trouxer esse primeiro momento do texto para a nossa fé hoje, é a mesma coisa. Nós também seguimos alguns ritos, algumas formas de demonstrar que nós fazemos parte daquela comunidade, daquela fé. Nós levamos a criança para ser batizada. Nós damos o nome para a criança, apresenta a criança para a comunidade com o nome. Então, ele passa a fazer parte daquela família, daquele povo de Deus. Então, é uma coisa que vem do judaísmo, essa apresentação da criança no templo, na comunidade, para chegar até a gente hoje. Então, a gente percebe a beleza dessa nossa preparação para o Natal. Primeiro ponto, Jesus de todos Salvador. Por isso vamos ouvir uma música para servir como oração para a gente. Qual é a grande lição de vida
deste texto, a responsabilidade da família. Maria José, uma jovem que com um sim assume ser mãe, e José, um homem que assume ser o pai, e assume dentro de uma fé que eles vão manter, para nos dizer: mãe, pai, família. A grande lição. Quando nós queremos e levamos os nossos filhos para serem batizados, depois nós queremos que eles participem da Eucaristia, queremos que eles sejam crismados, mas que esse querer seja um querer com entendimento real do sentido da nossa fé, o sentido da responsabilidade. Veja, Jesus está sendo apresentado no templo como aquele que vem revelar o projeto de Deus para a humanidade. E deixa para nós, família, essa continuidade desse projeto dele. A família tem que ser a formação do caráter de uma sociedade. Por isso os filhos têm que serem batizados, serem crismados, participarem da Eucaristia, mas porque existe realmente um conhecimento, um aceitar esse Jesus, aquele que vem para perdoar os nossos pecados, morre por nós, ressuscita para nos dar a vida. É isso que nós temos que entender, o primeiro passo da infância de Jesus, que foi importante ser citado, percebe? Então, vai ter momentos que as comunidades vão citar algumas coisas da infância, mas é quando ela tiver essa importância da gente entender o que significa aquele momento. Outra coisa interessante que a gente vai conversar um pouquinho, para curiosidade. O texto fala que depois da apresentação, depois da circuncisão, Jesus está com 8 dias, eles voltam para a aldeia deles, povoado de Nazaré. A gente não conhece muito sobre esse povoado. Então, pesquisando esse livro do Pagola, ele mostra bem como era o povoado. Como era essa aldeia? Primeiro, essa cidadezinha de Nazaré até hoje, ela fica bem entre montes, montanhas e morros, e ela fica lá distante, não tinha muita comunicação com Jerusalém, nem com outros povoados. Ali moravam, na época de Jesus, mais ou menos de 200 a 400 pessoas. Como é que eles viviam na aldeia? Viviam de uma agricultura de subsistência. Então, existiam plantações de verdura, de legumes, de grãos, de acordo com o terreno, alguns mais próximos do monte, dos morros, outros mais embaixo, mas era uma coisa, era de todos para todos. Tinham as casas. As casas eram muito, mas muito simples. Normalmente de barro,
cobertas de folhas misturada com barro, um cômodo grande onde ficavam todos juntos, o chão era terra batida. Normalmente tinha um círculo de 4, 5, 6 casas, e ali formava uma clã. Por isso que fala irmãos. Então, eram famílias de laços. Por exemplo, tinha o pai com os filhos, com os que casavam, iam chegando e formava, então, uma grande família, a clã. Essas casas tinham, perto delas, no meio delas, um pátio. Esse pátio era comum para todos. Lá tinha um moinho para moer os grãos, que as mulheres iam lá e moíam. Então, era coletivo. Todas essas casas, 4, 5 casas, que ficavam em volta desse pátio, iam lá e moíam nesse moinho que era comum de todos. Tinha um forno onde elas assavam o pão. Então, de manhã, bem cedinho, as mulheres levantavam e iam pôr o fermento para levedar. Isso tudo, para a gente entender, vai ser muito interessante, as parábolas de Jesus, como retratam a vivência dele da comunidade, dessa aldeia que ele vivia, desse povoado. Então, quando o fermento crescia, era uma beleza. Mas quando o fermento não crescia, aí se a gente fizer a ligação com a parábola do fermento. Quando, às vezes, eles perdiam uma moeda, pegavam galhos de palmeira e varriam todo o pátio para procurar aquela moeda. Lembra da parábola da moeda perdida? Que Jesus vai procurar. Então, ele vai usar a linguagem da vida dele, da comunidade, quando ele tiver a vida pública. Por isso, Jesus nunca foi teólogo, com grandes... Não, ele partia da vida, ele partia do dia a dia. Nesse pátio, as crianças brincavam. Ali Jesus brincou. Os mais velhos ficavam ali sentados, conversando até o anoitecer. Depois se recolhiam. Essa era a vida na aldeia. Uma vida simples, humilde. Tudo era de todos para todos. Na época da colheita, todos colhiam. Na hora de comer, todos comiam. Por isso que a gente vê bem nas parábolas essa vida urbana quase não aparece. Vai aparecer muito a forma de vida das aldeias. Assim Jesus cresceu, no meio dessa simplicidade, nessa humildade, nessa fraternidade, nessa solidariedade e nesse amor e respeito. A educação das crianças cabia às mulheres. Então, Jesus foi educado não só por Nossa Senhora. Todas as mulheres, elas conversavam em comum. Então, é uma forma de vida que deveria até servir de um exemplo para nós. Tudo era dividido. Tudo era partilhado. Tudo era motivo de alegria. E esse é o nosso tempo da gente se preparar para o Natal. Natal, que gostoso, quantas luzes, quantas festas, quanta coisa bonita. Mas tantas luzes, e Jesus vai dizer, com tanta luz, se essa luz não fizer morada no seu coração, é em vão toda a sua festa.
Então, por isso, vamos abrir nosso coração para Jesus entrar. A nossa oração é dizer a Deus que Ele ponha no coração nosso, no coração das famílias, esse amor, a fé, uma fé verdadeira, uma fé que nós temos que ter muita gratidão pelo que Deus fez por nós. No Natal, Ele vem para nos dar vida. E a vida que Ele quer nos dar, Pai, que o Senhor nos ensine a viver. Viver em humildade, em solidariedade, festejando muito, muito, porque é uma alegria muito grande saber que o nascimento desse Deus entre nós nos garante a vida eterna. Então, o nosso compromisso dessa semana é um convite. A Pastoral Bíblica tem um convite. Convide outras pessoas para participar desses momentos bíblicos. Fale o quanto nós vamos estar trabalhando esse Natal para que Jesus venha morar no nosso coração. Vamos assumir o compromisso de revelar Cristo quer fazer morada no coração de cada um. Agora nós vamos ouvir mais uma música e enquanto isso tem a sugestão da semana.